do aumento da gasolina, do diesel. Foi ontem. Quentíssima, né? A gasolina e o diesel subiu ontem nas bombas, é o 4º aumento nesse ano. E o preço médio da gasolina na bomba está sendo encontrado aí, na média, por R$ 5,10 e o diesel por R$ 4,70. Na live de ontem, o presidente Bolsonaro anunciou que não vai haver cobrança de qualquer imposto federal, que no caso é o PIS e COFINS, sobre o diesel. Ele está zerando os impostos, PIS e COFINS sobre o diesel, nos próximos 2 meses. Né? E nesse tempo, o governo vai estudar uma maneira definitiva de zerar esse imposto no diesel. Segundo palavras do presidente, para ajudar a contrabalancear esse aumento, que no entender dele, presidente, foi excessivo esse aumento da Petrobras. Francine, e aí? O presidente do país pode interferir diretamente nos preços dos combustíveis? Qual que é a opinião da economista? Bom, teoricamente não é nem a opinião da economista, né? Teoricamente, nas políticas de mercado, acredita-se que a Petrobras tem autoridade e autonomia para fazer suas próprias políticas, né? Até hoje, às 13h30 da tarde, 15h30, o preço das ações da Petrobras na Bolsa de Valores já tinha despencado aí em torno de 8%, e neste ano a Petrobras é das petrolíferas que está menos performando no mundo. Por que isso, gente? Por que os preços aumentam de fato? Por que os preços diminuem? A gente já falou aqui algumas vezes que é a lei da oferta e da demanda. Quando tem muita demanda e pouca oferta, naturalmente os preços sobem. Qualquer medida que o presidente faça, ou que o governo faça para inibir que os preços ajam naturalmente, como a gente fala sobre a mão invisível de Adam Smith, que o mercado ele se autorregula e o Estado tem que fazer interferências pontuais, quando ele quer de fato exercer esse poder e essa autoridade diretamente na demanda e na oferta, automaticamente gera uma instabilidade, uma volatilidade muito grande. Não tem como você hoje inibir esse aumento de preços, porque a commodity, o valor da commodity aí, como a gente está falando de petróleo, minério, tem as commodities agrícolas também, há um aumento natural das commodities no mundo inteiro, no mercado internacional e no mercado nacional. Também tem esse excesso de liquidez no mundo que também favorece esse aumento no preço das commodities. A nossa moeda, gente, está desvalorizada. Então, o que provoca ainda mais esse efeito em cima dos nossos combustíveis. Agora, o que não pode acontecer é o presidente anunciar e fazer esse tipo de comentários publicamente, causando um estresse, juntamente ao presidente da Petrobras também. Como? Ficou num tom de ameaça, né? Ficou num tom de ameaça, lavação de roupa suja em público. Isso é feio, né, gente? Isso é uma política que não deve ser feita. A gente deve primeiro resolver os problemas dentro de casa para que depois a gente possa externalizar. É um chefe de Estado, a gente está num momento de instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade sanitária, instabilidade social. Todo discurso convergente agora no sentido de unir de fato, e o presidente Roberto Castelo Branco da Petrobras também tem feito um trabalho sério, um trabalho que de fato é um trabalho respeitado no mercado, enfim, para todos nós. Então, acredito que esse discurso inflamado, autoritário e ameaçador, com certeza não está beneficiando ninguém, nem a população, nem o mercado financeiro e o Brasil como um todo. Francine, não sei se o público assistiu, mas enfim, a live, toda quinta-feira tem uma live espetacular do Bolsonaro, né? E na live de ontem o Bolsonaro falou bastante sobre esse assunto e ele disse assim, ele reclamou de uma frase que o presidente da Petrobras disse umas 2 semanas atrás, e aí o Bolsonaro reagiu, né? Ele falou que essa fala do presidente da Petrobras vai ter consequência. Soou como uma ameaça, né? Essa frase do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, dizendo que a reclamação dos caminhoneiros sobre o preço do diesel não é um problema da Petrobras, ele está errado quando ele fala isso? Aldrin, vamos partir do pressuposto que a gente está gastando demais, né? Como é que o Estado faz política fiscal? Como é que ele, de fato, paga o auxílio emergencial? Como é que ele financia saúde, educação, enfim, todas as despesas? Fazendo política fiscal. Como é que ele faz política fiscal? Aumentando impostos ou
emitindo títulos públicos. Ele está fazendo os dois, está fazendo muito. O que acontece com o Estado inchado? Ele precisa aumentar impostos. Por que ele está diminuindo agora durante 2 meses? Vai dar uma diminuição em torno de 3 bilhões de reais de impostos, e ao todo de PIS e COFINS, o Brasil arrecada em torno de 26 bilhões de reais. Essa economia de 3 bilhões no curto prazo vai ser totalmente benéfica? Por enquanto vai. Sabe quando você cobre um santo e descobre outro? É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Por quê? Ao mesmo tempo que se discute um novo auxílio emergencial, se discute uma redução de impostos, sendo que só temos 2 vias de fazer política fiscal, de algum lugar vai ter que sair. Então, é tudo paliativo, não dá para a gente querer também resolver um problema aumentando o tom de voz, né? Quando eu gosto muito de uma frase de Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que ele fala o seguinte: não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Né? Então, assim, quando a gente aumenta muito a voz e quando a gente inflama muito o discurso, a gente se revela assombrado de medo. E parece que é isso que a gente tem visto, um presidente muito amedrontado por tudo que está acontecendo e não fazendo esse discurso convergente que a gente precisa agora nesse momento. Então, se a gente não tiver, de fato, uma lei de diretrizes orçamentárias, se não fizermos as reformas administrativa, fiscal e não fizermos, de fato, o Pacto Federativo de uma construção de uma reforma tributária de fato consistente, dificilmente a gente vai conseguir arrumar a casa e vai sempre ficar nessas medidas pontuais e emergenciais, inflamando o discurso e sempre botando a desculpa ou é no CEO que faz isso, ou é no chefe de Estado que faz aquilo. Por quê, gente? Não adianta, a gente já falou aqui também algumas vezes que não adianta mudar os personagens se a festa é a mesma. A festa está montada, a festa está aí, só mudar os personagens não adianta, a gente precisa mudar como um todo. Então agora, nesse discurso do presidente, ele é lamentável realmente porque, de fato, o governo vai precisar tomar medidas duras, medidas drásticas e medidas que não são nada populares para que, de fato, o Brasil consiga, pelo menos, entrar um pouquinho nos trilhos para alcançar aquele crescimento que a gente tanto precisa agora. É oferta e demanda, é clássico isso, sabe? Oferta e demanda. Quanto maior a demanda e menor a oferta, aumenta o preço. Isso é política macroeconomia pura. Então, e a microeconomia vai se ajustando, que são as empresas diretamente ajustando seus preços para quê? Para que possam empregar. As empresas estão mais endividadas também. Todo mundo teve que fazer um monte de concessões durante a crise. É difícil explicar isso para a população, né? É mais fácil o que o Bolsonaro fala. É mais fácil de entender. O presidente da Petrobras é que aumentou, a culpa é dele. É fácil de entender isso. A culpa não é do presidente da Petrobras, gente. Pode falar. Não existe um culpado agora, neste momento, que não um Estado muito inchado, um Estado sem direcionamento, um Estado que precisa, de fato, fazer sua tarefa de casa, não se preocupando com populismo ou com popularidade, mas tendo responsabilidade e administração sobre o cargo que foi colocado lá e precisa assumir, de fato, com rédeas curtas neste momento. E a gente vai vendo o Bolsonaro se parecendo cada vez mais com Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff também fez algo parecido nesse sentido com a política da energia elétrica, né? Mexendo na... Olha, o presidente Jair Bolsonaro está literalmente apagando incêndio com gasolina, né? Como é que você apaga essa questão, como é que você bota panos quentes? Aumentando o gasto público. Aumentando o gasto público é festa para todo mundo no curto prazo, né? Mas essa festa para todo mundo no curto prazo tem um efeito devastador para a população como um todo no médio e longo prazo. Um efeito inflacionário, um efeito de Estado inchado, títulos públicos sendo emitidos sem precedentes, taxa de juros sendo aumentada, taxa Selic mais alta, inflação mais alta, é muito ruim para o país que precisa, de fato, agora aumentar a produtividade, que precisa ter um custo de produção mais baixo, que precisa dar crédito para que os produtores possam contratar, para que a gente possa gerar mais emprego, gente. São 15 milhões aproximadamente de desempregados no país, 66% da população está endividada. Sabe? O que a gente precisa fazer agora? Precisa, de fato, olhar para dentro primeiro, fazer a tarefa de casa. A partir do momento que a gente elege um chefe de Estado e ele está lá simplesmente para fazer política, para se perpetuar no poder e me preocupa muito essa história de muitas pessoas dizendo eu voto nele ou eu voto naquele e independente do que faça, porque eu gosto da pessoa, a gente precisa olhar com olhar de ver mesmo, com olhos de ver agora, de fato. Se essas políticas que estão sendo feitas neste momento
elas de fato vão colocar o Brasil no trilho. O que o Brasil precisa? Aumentar a capacidade produtiva, gente. Se não aumentar a capacidade produtiva, não vai ter emprego. Não tendo emprego, só colocando, expandindo gasto, diminuindo imposto sem embasamento nenhum. Você diminui imposto sem embasamento nenhum, teórico, vamos dizer assim, técnico, nenhuma política para isso, e aumenta gastos. Como é que você vai aumentar a produtividade se o custo da dívida vai lá para cima? A gente vai ter que aumentar a taxa Selic, a inflação vai lá para cima, que diminui o poder de compra do trabalhador. Então, é de fato a mão invisível gritando agora o tempo inteiro, e não adianta a gente fazer uma política às avessas dizendo que vai cortar, vai congelar preços e tudo mais, porque a economia no curto prazo e no médio prazo não sustenta essa metodologia que já se provou no Brasil por A mais B, que não funciona nem no Brasil nem em nenhum outro governo sério do mundo, né? Ô Francine, o que me deixou estarrecido foi que no jornal hoje, numa das manchetes, foi trazida uma reportagem em que reproduziram uma frase do Bolsonaro em que ele diz que a política de preços da Petrobras é segredo de Estado. Como é que alguém pode falar em segredo de Estado sobre políticas públicas de preço? Não, na verdade, eu prefiro pensar que, de fato, o presidente ignora algumas coisas, sabe? Então, é ignorante no sentido de ignorar mesmo algumas informações. Eu acredito que ele fale para a população e expresse, talvez, os sentimentos e queira ter uma linguagem muito mais cool, uma linguagem que ele seja, que por A mais B ele seja aceito e tudo mais. Então causa essa instabilidade e essa volatilidade. É claro que a política não é assim, de preços da Petrobras. A Petrobras, muito embora seja uma estatal, ela tem autonomia, né? Ela tem autonomia para isso, e vamos lembrar, gente, que no ano passado acabou dezembro de 2020 com um aumento nas exportações de petróleo no Brasil como nunca antes, de 9%. A gente não só é autossuficiente, como a gente já está exportando petróleo, haja vista aí todas as políticas que fizemos nos últimos anos de construção dessa autonomia, de construção de todo esse caminho. Lamentável, não tem outra coisa para falar. Que a gente poderia pelo menos esperar agora era esse discurso agora bem convergente, de fato, que a população pudesse ficar mais tranquila, mais calma, né? Já estamos diante dessa crise sanitária, as pessoas estão muito instáveis, muito desemprego, e mais isso ainda realmente a gente não tem nem o que comentar. Vamos lançar a partir de hoje a hashtag Francine 2022. Ai, gente. Eu voto. Quem vota aqui? Eu voto. Você vota, Tonholi? Voto. Paulo Tadeu. Eu já falei que ela Três votos. Eu já falei que ela tem que ser ministra da Economia. Paulo Cruz tem que votar também, Paulo Cruz. Opa, boa tarde. Peraí, não é criar. Ganho o voto de vocês? Eu ganho o voto de vocês? Ixi, gente. Olha, Aldrinha, a criação da hashtag nasce no momento em que ela é postada. Portanto, não adianta você falar que vai criar hashtag, você tem que postar a hashtag. Então eu quero ver até o final do programa o gentleman Aldrin Mazei, a gente coloca lá colocar a nas redes hashtag sociais. Francine 2022. Ô Francine, só uma dúvida. Eu apostaria sem muita chance de errar que daqui a pouco eu vou começar a queimar o Castelo Branco, viu? Vão inventar alguma coisa. Já tá queimando. Mas já tá queimando. Não, mas já tá queimando. Já falando de lei de improbidade administrativa, já estão querendo colocar em cima do Castelo Branco. Enfim, gente, é muita coisa. É um jogo muito perigoso, né? Esse que a gente tem visto, de atacar assim as pessoas, os profissionais, os técnicos que realmente estudaram, que sabem o que estão fazendo ali. Não dá para sair lançando aqui defesa de todo mundo, que eu não conheço pessoalmente a trajetória do Roberto Castelo Branco, e nem do presidente Jair Bolsonaro na íntegra. Enfim, não estou aqui para julgar, mas aqui contra fatos não há argumentos, né? O que a gente vê hoje é que, de fato, temos um Estado muito inchado, um Estado que não está com diretrizes muito claras, estamos com um Estado que está gastando ainda mais, ainda está querendo reduzir o imposto de uma forma que a gente não sabe direito como é que vai ser feito isso, de onde é que vai sair.
Então, de fato, essas picuinhas estão sendo criadas justamente, mas é aquela coisa, né? Aí você muda o personagem, Paulo, mas o espetáculo, a festa é a mesma, entende? Não adianta, aí você vai ficar mudando o personagem. A gente até falou aqui no ano passado sobre a saída do ministro Paulo Guedes, vamos mudar o ministro e tudo mais. Mas assim, muda o ministro, vem outro ministro, mas a festa continua a mesma. Você muda a playlist, mas com a mesma festa, os personagens são aqueles dali. Então, que nós escolhemos, né? A população brasileira como um todo escolheu no regime democrático, nós temos que respeitar a opinião de todos. Então, essa é a festa que está aí posta. Cabe a gente agora reivindicar nosso direito como cidadão, e se a gente não estiver gostando, a gente tem que fazer nosso dever de casa na próxima eleição. A grande verdade.